Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Hoje a lição tem como título O Corpo como Templo e falando sobre o templo do Espírito Santo que somos nós. A ideia dessa cosmovisão bíblica, ela vai totalmente contrária à visão grega de dualismo, onde o corpo é ruim e a alma que está dentro dele é imortal. E quando morremos, esse espírito é liberado. Você vê que essa filosofia tem invadido muitos conceitos, até mesmo daqueles que se consideram cristãos, mas tem levado por caminhos que não é bíblico e assim crendo diferente do que a palavra diz. Também há os panteístas que colocam como se a terra se infunde ao homem, o universo, e agora adora a água, o ar, como se fosse deuses, elementos especiais, e esquece que tudo é criatura de um Criador. Cremos em um único Deus, que é Criador e está sobre todos. A Bíblia traz alguns textos importantes para fundamentar a crença de o nosso corpo como um templo, não que ele deve ser adorado, mas que ele deve ser cuidado para assim melhor entendermos a vontade de Deus sobre nós. Os principais estão em Coríntios, no qual 1 Coríntios capítulo 6, eu faço questão de ler esses dois versos, que é o 19 e 20, que diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Então, queridos, nós precisamos entender que nós somos o santuário de Deus. A igreja que Deus estabeleceu na terra não são prédios, mas pessoas, somos nós. Então o Espírito quer habitar em nós para nos usar, sermos instrumento em suas mãos, glorificarmos a Deus através das nossas ações e palavras. Com isso, Paulo mais à frente diz, no capítulo 10, algo também muito importante para nós, que é o versículo 31, que ele diz, Portanto, que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, o crente se preocupa com o que come, com o que bebe, com o que veste, porque tudo isso gera testemunho. Nossa vida é um testemunho do amor de Deus. Não estou dizendo com isso que ao ter esses cuidados não teremos doença, então o testemunho é que a gente não fica doente. Tem gente que gosta de falar isso, mas olha, crente morre também. A pandemia provou isso. Crente também fica enfermo, passa por dificuldades. Mas, queridos, não é para a exaltação do corpo que a gente cuida, mas para ser morada do Espírito. Enquanto há vida, precisamos pregar. E há alimentos que entorpecem a mente. Você já viu as polêmicas atuais? Será que pode ingerir bebidas alcoólicas? Porque a Bíblia não diz assim, não pode. Queridos, a Bíblia não diz também não pode para o cigarro, para a maconha, mas a gente tem a essência da Bíblia quando fala o que deve fazer. Então, por exemplo, qual é o benefício para a saúde da bebida alcoólica? Não há nenhum benefício. Normalmente a bebida deixa a mente entorpecida e o corpo também acaba se degradando. O álcool que a gente precisa já vem nas frutas. E assim alguns podem até dizer, mas olha, por exemplo, o vinho, que é o suco da uva, só que fermentado, querido. Uma fermentação que faz mal, porque é uma quantidade de uva exagerada que está ali reunida e ainda com uma fermentação que não é saudável. Então você pode consumir a uva, não tem nenhum problema. Claro que cuide com o excesso, que todo excesso é ruim. O único excesso que eu não vejo ninguém fazendo é de oração e da leitura da Bíblia. Se a gente assim fizesse, com certeza a nossa vida seria diferente. Mas observe, a gente só quer botar os excessos daquilo que é ruim. Então, queridos, cuide, porque eu sei que esse corpo corruptível, como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 53 e 54, que um dia esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e o que é mortal revestido de imortalidade. Então nós cremos em uma salvação onde este corpo será transformado e não um espírito que chegará ao céu.
Nós cremos que essa transformação que Deus traz, ela começa de agora quando a gente o busca, uma transformação do caráter, da personalidade, mas depois a transformação desse corpo mortal que se revestirá dessa imortalidade. Com isso, queridos, continue crendo e cuidando do templo do Espírito. Eu falei que a cada dia eu vou falar sobre um remédio da natureza, os 8 remédios, para cuidar e preservar esse templo. Hoje eu quero falar sobre o exercício. Queridos, o exercício todo dia traz mais alegria. O exercício melhora a nossa oxigenação no corpo. O exercício nos ajuda a manter um controle do peso e também tem mais ânimo. Então, o exercício já foi comprovado que um fumante que pratica exercício é mais saudável que um sedentário. Então, querido, levanta da cadeira, vamos agir, vamos fazer um exercício. Não precisa exagerar, mas é bom fazer uma caminhada. Se possível for, faz também uma musculação, porque vivifica a musculatura e é importante também para que a gente viva com qualidade de vida, tá certo? Deus te abençoe e guie sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.